Vamos lá, galera. Hoje, dia de geografia. Prometi aí para vocês um videozinho só com algumas dicasinhas de fuso horário para você conseguir fazer as questões que eu estou enviando aí. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que lembrar, o meridiano de Greenwich é o ponto que a gente vai ter do 0 grau, de onde a gente vai começar a partir e contar os fusos. Então, todo mundo que está a leste do meridiano vai estar aumentando as horas, vai estar somando esses fusos. E todo mundo que está ao lado oeste do meridiano, essas horas serão diminuídas. Por isso que você vai ter ao lado leste, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o fuso mais 12. E no lado oeste, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o fuso menos 12. Lembrando que a distância de cada fuso, de um fuso para o outro, a gente tem uma distância de 15 graus, tá legal? Então, você tem que sempre lembrar, igual a gente viu na questãozinha aí, que eu mandei no sábado para você, que se ele estiver te pedindo um determinado lugar que esteja a 118 graus, por exemplo, você tem que lembrar que esse 118 graus, ele vai estar entre o fuso de 120 e entre o fuso de 105. Então, vai ser o fuso exatamente que vai estar entre o meridiano, entre a reta na vertical, que bate 105 graus a 120 graus. Então, é esse fuso que vai estar entre esses dois meridianos, tá legal? Que você tem 118. Bom, então, olha só, todas as vezes que você tiver uma questão que fale para você que existe um deslocamento ou, de repente, uma pessoa que vai ligar para alguém que esteja num fuso ao lado leste, tá? Gente, quando eu falo ao lado leste, não necessariamente ao lado leste no sentido meridiano, mas que esteja caminhando em direção ao lado leste. Então, se eu estou no Brasil e vou ligar para uma pessoa que está, por exemplo, na China, a China está a leste do Brasil. Então, mesmo que eu não esteja saindo do Brasil para ir até a China, mas eu estou falando de uma ligação que eu vou fazer do Brasil em direção a uma pessoa na China, ou de repente uma programação que eu no Brasil vou assistir e que esteja passando na China, eu estou me direcionando ao lado leste. Então, quando eu me direciono ao lado leste ou me desloco para o lado leste, eu sempre vou somar os fusos. E quando eu me desloco ou me direciono para um lugar que esteja ao meu oeste, eu diminuo os fusos. Às vezes, você tem que prestar atenção, porque às vezes você nem vai estar do lado oeste em si. Às vezes eu estou falando de duas cidades, por exemplo, que estão localizadas no leste do meridiano de Greenwich. Então, se eu estiver, por exemplo, na China e quiser ligar para uma pessoa que esteja na Rússia, né? Eu estou falando para você de dois lugares, dois países que se encontram ao lado leste do meridiano. Mas se eu estou na China e eu quero ligar para alguém que esteja na Rússia, sei lá, na França, qualquer outro lugar que esteja nessa porção leste, eu tenho que lembrar que se eu estou na China e eu estou me direcionando para um lugar que esteja ao oeste do meu país, não importa se esses dois países geograficamente estão localizados ao leste, tá? Eu não estou falando da posição geográfica, eu estou falando da posição de fusos horários. Então, se eu tenho um país que geograficamente está no lado leste, os dois países geograficamente estão no lado leste, mas quando eu falo sobre a direção que eu estou indo, para onde eu vou ligar, para qual é a programação, em qual lugar essa programação vai ser passada, ou para onde eu estou me deslocando, aí eu tenho que saber o ponto de orientação. Eu parto em direção ao oeste de onde eu estou, ou eu estou partindo em direção ao leste de onde eu estou. Tá legal? Então, o fuso horário, a soma ou a dos fusos, é a partir da direção que você vai tomar, você vai percorrer. Então, se você vai em direção ao oeste, você sempre diminui os fusos. Se você vai em direção ao leste, você sempre vai aumentar os fusos. Lembrando que
Se eu falo sobre, se na questão você tem uma questão sobre uma programação, as Olimpíadas serão no Rio de Janeiro, e aí que horas será transmitida em Londres, é diferente. Você não está deslocando para esse lugar, você está falando de algo que vai acontecer naquele mesmo momento. Se você vai fazer uma ligação para alguém, isso também vai acontecer no mesmo momento. Então, você só quer saber que horas, naquele determinado lugar, a pessoa vai receber a ligação, a programação vai ser transmitida. Então, você só precisa fazer a conversão dos fusos. Mas, quando a gente fala sobre uma viagem, por exemplo, sobre um deslocamento, você não vai se teletransportar, né? Então, você tem o seu período, o seu tempo de deslocamento. Então, você tem que lembrar de sempre adicionar as horas de viagem, o tempo de deslocamento, seja 1 hora, 2 horas, 12 horas. Se ele falar para você, por exemplo, que de repente ele teve uma parada no aeroporto e aí ele ficou 4 horas esperando no aeroporto, tudo isso tem que ser adicionado, tá legal? Porque enquanto você tá, por exemplo, fazendo uma escala, esse tempo ele não tá parado, ele tá correndo. Então, quando você converter o fuso, você tem que lembrar de colocar tempo de viagem, caso exista o deslocamento, e se tiver de repente uma parada, uma escala, você também tem que adicionar esse tempo. Então, independente se o seu fuso vai somar ou diminuir, o tempo de deslocamento e a escala ou a parada, todo o tempo de deslocamento que você vai ter sempre será somado ao seu fuso horário. Então, não esquece, toda vez que tiver tempo de deslocamento na sua prova, você deixa aí, escreve aí já onde você vai fazer o seu cálculo, marca aí, destaca, porque às vezes o candidato esquece na hora, acha o fuso horário, já marca a resposta e esquece de adicionar o tempo de deslocamento caso ele exista e esteja sendo pedido na questão, tá legal? Então, sempre destaca ele aí para você nunca esquecer de toda vez quando você tiver um tempo de deslocamento, você adicionar no resultado final do fuso. Tá legal? Então, uma aulinha de fuso horário aí para ajudar vocês. Não deixem de fazer as questões, tá legal? Hoje é dia de geografia. Colocar as dúvidas aí no grupo que a gente vai estar atendendo vocês. Beijo, beijo!